tudo bem, e você? Tudo bom? Hoje vamos falar do quê? Sexo. De sexo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse programinha maravilhoso. Esse é Estado Civil Livre. Hoje vamos falar, como você percebeu pelo nosso ambiente, de sexo. Estamos aqui com a Aline, que você viu o episódio de ontem. Caso não tenha visto, volta uma casa, veja o episódio de ontem. Ou se não vê esse, depois vê o outro. Ou se não vê só esse, tá tudo bem. É livre. Você é livre pra fazer o que você bem entender nessa bagaça. E hoje vamos falar de sexo. Aline, fala novamente pra quem não assistiu o outro, de uma forma breve, quem é a Aline Carballo? Oi, gente. Já posso falar normal? Do jeito que você, se você quiser fazer uma voz de aeromoça. Então, eu sou a Aline Carballo. Ela é a Aline Carballo. Sou terapeuta integrativa, trabalho com sexualidade e relacionamentos. Pós-graduanda em sexualidade. Sexologia. Então, se tem alguém aqui que entende de sexo, este alguém Opa. é a Aline. É uma não, mentira. Oi. É uma teórica do sexo, Só na teoria prática, ainda, né? ainda não. A prática a gente ainda tem que ver. Aline, vamos começar polêmico então essa bagaça, tá? Você falou no programinha de ontem sobre a sua questão que você se considerava hétero, se percebeu, é horrível isso, né? Teve uma caminhada, hoje você não se enquadra, né? Hoje você é queer, não se enquadra nos padrões de sexualidade aí, que a gente pode falar bissexual, whatever, tipo, tá na descoberta, ou se não, você tá feliz, é isso que importa. Cara, vamos falar de sexualidade. O que mudou, além do... além das questões óbvias, é muito diferente. Existe o preconceito, existe o medo. Como que é essa questão da sexualidade quando você percebe que, depois de 30 anos, começa a se relacionar com pessoas do mesmo sexo? Cara, é assustador. Não, maravilhoso. É isso, gente. Obrigado. Até o próximo. Não, mentira. Sério, é assustador. Porque vamos lá. Vamos começar do começo, né? Quando a gente se relaciona com um cara, uma mulher se relaciona com um cara, e aí a gente já entende que os estilos de relações e sexuais, né, já são limitadas na maioria das pessoas. Conte mais sobre isso. Porque eu acho assim, Rafa, existe uma... Cara, eu não vou... É uma teoria, mas assim, é uma prática, vamos dizer assim, que as pessoas acham que é o quê? Sexo é penetração. É isso que as pessoas... A maioria, né, da galera pensa. Então... Mulheres também? Mulheres também. Não, por quê? Nós somos criadas assim, A né? heteronormatividade, né? Como volta lá uma casinha, assiste o outro capítulo. Mas nós somos criadas achando que é isso. Tipo, por exemplo, você fala assim, perdi a virgindade. Uma menina fala, perdi a virgindade. Quer dizer o quê? O que aconteceu? Ela teve uma relação sexual com penetração, rompeu o ímen, não é mais virgem. E quando um cara... Isso, gente, isso é na... Não, isso a gente tá falando, gente, pra contextualizar, beleza. Sim. Quando um cara perde a virgindade, o que acontece com ele? Ele foi... E colocou a tchutchu. O tchutchu na tchá, beleza. Aqui pode falar, tipo, termos, tá? Não tem problema. O piroquinha na pepequinha. Aham. E uma mina lésbica, quando ela perde a virgindade, se a gente for parar pra pensar nesse padrão heteronormativo, ela... Nunca perde. Ou se não, com consolo que ela vai, rompe o próprio ímen, ou se não, com o dedo que ela rompe o próprio ímen. E aí, a gente tira toda a importância da relação com o outro, né? Então, quer dizer, duas meninas que são lésbicas e lá com 16, 17 anos de idade, ou 18, sei lá, a idade que for, se relacionam sexualmente... E pra elas aquilo é perder a virgindade. Só que no olhar da sociedade fica parecendo o quê? É duas virjonas. Entendeu? Então a gente já começa pensando assim, né? Tipo, pô, como é que eu vou transar com uma menina se não tiver um negócio ali, né? Um acessório. O que você vai fazer, né? Então é assustador. Porque a gente vem, né? Eu falo por mim, desse normal de que, sexo é isso, é penetração, normal. Bem entre aspas, que o sexo é a penetração, e aí você vai pra um relacionamento com uma mulher e não tem essa parte. Pode ter, né, gente, tem os brinquedos e tal, mas não é só isso. Porque eu acho que as pessoas também têm um pouco dessa imaginação de que, tipo, duas minas que transam é porque sempre vai ter um brinquedo, alguma coisa consolo, assim. E não, uma cinta... isso é o que eu menos usei. Na verdade, eu acho que eu nunca usei com alguma mulher uma cinta ou coisa assim. Vibrador, essas coisas numa brincadeira, mas
nunca usei de fato a cinta. E aí, puta, é assustador, porque a gente já tem uma noção, mais ou menos, do que um cara gosta. Então, tipo, o cara gosta de furar, né? Sei lá. Infelizmente, furar é um termo maravilhoso. É horrível, é machista, é péssimo. Só que é isso, infelizmente, que a maioria das pessoas pensam. E é isso que a gente ouve de pais, de filhos homens, quando o cara chega lá nos 15 anos de idade, né? Que já tá naquela fase, né, da puberdade, o cara, não, porque meu filho tem que furar, ele tem que, né? Aí você fala assim, credo, às vezes o moleque nem quer. Às vezes o que o pai leva aqui em São Paulo, né? Levava na Rua Augusta pra perder a virgindade e tal. Rafa, né? eu já vi, lógico, não vou dar nomes, Claro, né? claro. Mas num caso desses, um pai Abraço, Paulo. Aí eu acerto o nome da não pessoa. Graças a Deus. É ótimo. Que o filho já tava naquela idade, ele tava com uns 13, 14 anos. E o pai porque queria levar o moleque num puteiro e tal. E o menino, tipo, claramente não queria aquilo. E não quer dizer que, porque o menino não quer ficar com uma mulher, não é isso. Mas ele não quer transar por transar. O cara não pode ter sentimento, ele não pode querer ter a primeira vez, né, de uma relação sexual com alguém que ele goste. Por que tem que ser assim, dessa forma, né? Isso a gente vê como que o machismo, ele predomina em algumas coisas. E aí, quando você vai ficar com uma mulher, você já vem com esse pensamento machista. Porque eu tinha 30 anos de vida, né? Não é mais... Eu não era adolescente descobrindo o mundo. E assim, você já é mãe, né? Dos 16 anos, né? Você foi mãe. É verdade. Eu sou mãe, tenho uma filha de 20 anos. Então, você se relacionou sexualmente com homens por um bom tempo antes, né? Dos meus... Eu perdi a minha virgindade com 14 anos. Fui cedo. Eu sempre fui Ok. curiosa. Queria saber o que era. Como que será que é isso aí? Vamos ver. Eu fiquei naquela curiosidade. Aí tinha um menininho lá que eu ficava... Não vou falar onde, porque ele vai saber. E aí falou, vamos lá, só pra ver como é que é. Não tive... Aí depois eu namorei e tal, com o pai da minha filha. Foi outra história. Mas eu tinha curiosidade de saber como é que era. Então eu fiquei dos meus 14 até os meus 30 anos. Foram 16 anos, né? E só tendo relações sexuais com homens. E aí quando chega, e é assim, e é muito diferente, porque cada menina gosta de uma coisa, cada mulher gosta de um jeito, aí você não sabe o que fazer, é assustador. Você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Bem-vindo ao mundo dos homens. Dos homens hétero, né? Que. Sim. Não, olha, eu falando bobagem, né? Como eu disse no outro programinha, eu também sou machista. Mas assim, o homem hétero tem isso, né? Vai se relacionar com. Quantos amigos falam, nossa. Tipo, não sei do que a menina gosta, aí faz isso, aí faz aquilo, não faz o outro e... Não é uma coisa tão simples, né? Não é simples. E assim, Rafa, você falando desse jeito, até eu vejo que... E assim, né, eu trabalho com isso, eu sei, existem muitos homens que também pensam no prazer das... Homens héteros, né? Sim. Que também pensam no prazer das mulheres, mas... Se você for conversar com a mulherada hoje em dia, assim, e generalizando mesmo, a maioria fala assim, porra, o cara só quer... dar uma gozada ali... E vazar, né? E tipo, dormir. E não paga nem Uber, né? Não paga nem Uber. E foda-se se você... E os caras não entendem que existe toda uma parada pra mulher se sentir à vontade naquilo ali. Não é só a penetração, é muito mais do que isso pra uma mulher, né? A mulherada que tá assistindo sabe que não é só isso, né? Faz parte, é bom, é legal... Só que não é só isso o sexo. Né? É que o sexo, ele pode ser praticado de diversas formas, né? Não é... Tipo, cara, vou falar por mim. Quantas vezes eu tive relações onde a penetração nem acontece. E é uma relação super legal. E às vezes aquela rapidinha que vai e não é tão legal, né? Que aquilo é o fim do negócio, né? Sim. É o final. Enfim... Aí você falou, então, foi assustador. E como que foi lidar com isso? Na época, eu levava, assim, tipo, numa experimentação, vamos se dizer assim. Que é o segundo capítulo. É o segundo capítulo do... Gente, Ser Quem Se É, um evento online aqui do Espaço A Casa, que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, um evento muito legal, que a gente fala de sexualidade. Que você é dona. No caso, eu não queria ostentar aqui, mas eu sou a CEO da porra toda. Aí sim, gostei de ver. E é bem legal, quem quiser, www.espaçoacasa.com.br. Mas vamos lá. Vou pôr nos comentários pro pessoal achar. Fechou. E aí eu tava naquela fase de experimentação, de descoberta disso tudo, né? Porque a primeiro momento pensei, caraca, o que eu vou fazer? Não sei nem como chupar uma
Uhum. A perseguida levando segura. O que eu vou Que fazer? perseguida também é um termo, É um termo bem machista né, e cara? chulo. Horrível. Na minha família chamavam de pombinha. Pombinha? É. Puta, na minha família sempre foi Xana. E eu acho um nome muito feio, cara. A Xana eu acho legal, Ai, puta nome cara. feio. Xana, meu. É que Xana pra mim lembra de gato, tipo uma Xaninha, Não, uma não. gatinha. Minha pepeca não tem a ver com gatinho. É peludinha. Ok. Cada um tem a sua, né? Prossegue. Aí você tava na experimentação. de descobrir tudo isso. Porque, primeiro, as anatomias das mulheres, você que, né, que é hétero e já viu algumas lá, é tudo diferente. Já começa por aí. Não tô falando que pinto é tudo igual, gente, não é isso. Mas assim, né? Cara, é um não pouco é tudo mais igual, parecido. só que o que difere é tamanho e grossura, né? Basicamente. Basicamente. E já quando você vai... Diz a Neiva, né? Neiva do Neiva céu. do céu. Ele só tinha... Como é que ela Aqui, fala? ó. Eu não sei... Como é que é? Ah, eu não Pontinho? Só tem uma virgulinha. Virgulinha. Enfim, pra quem não conhece, procura aí Neiva do céu no YouTube que vocês vão saber do que a gente tá falando. E aí você já pega que é totalmente diferente uma anatomia da outra e tal. E aí, cara, é muito louco como nós mulheres temos um problema, assim, com o nosso corpo. Isso é uma coisa, assim, que hoje eu trabalho com isso, né? Até levando educação sexual pra pessoas, inclusive pra mulheres, porque tem muita menina que nem sabe aonde fica o clitóris. Ok. Elas não sabem. Homens não sabem em Gente, geral. clítoris ou clitóris pode falar, tá? As duas formas. As duas formas ser. são corretas? As duas formas são corretas. Legal. Aí, as meninas... Tem meninas que não sabem, por exemplo... E já ouvi menina falando assim, porque tá saindo sangue no meu... junto com o xixi, será que eu tô com alguma coisa e tal? Eu falei assim, mas peraí, tá saindo do buraco do xixi ou de baixo? Não, porque são dois? Você fala assim, caramba, as meninas não conhecem a anatomia delas. Uhum. Imagine isso quando chega numa puberdade, né? Naquela fase da adolescência, que a menina não sabe como fazer. Porque o que a gente enxerga? E hoje é só você entrar na internet, você vai ver um vídeo pornô, você vai ver lá, né? O sexo, penetração e tal. E a menina pensa que é aquilo que vai dar prazer pra ela somente. E ela nem sabe que existe um órgão, que é do caralho, que é o clitóris, que dá um prazer pra caramba. Eu gostei muito do trocadilho. Sem querer, mas... Foi ótimo. Gente, os homens acham, e não tô falando mal de homem não, mas os homens acham que o prazer deles é melhor do que o nosso. Inclusive, Rafael, uma vez eu tava num curso de autoconhecimento. Uma coisa nada a ver. Assim, nada a ver com o assunto. Tá. Um PSC do IBC, tipo assim. Tipo uma coisa assim. Fazer propaganda. E aí teve um momento que a gente tava na piscina pra... tá. Mas era um momento de relaxamento e tal. Tá. E não tinha nenhuma conotação sexual, não era nada nudes, nada disso. Era bem de espiritualidade, autoconhecimento. Ok. E aí um cara falou assim, porque as mulheres precisam entender que quando um homem chega ao orgasmo, é como se ele estivesse fazendo uma conexão com o universo, porque é um momento sublime, porque é uma energia muito forte. Ok. Aí eu fiquei pensando naquela hora, porra, eu queria ser homem, né, velho? Porque deve ser. E naquele momento eu era bem novinha, eu devia ter uns 18, 19 anos. Ok. E eu nunca tinha chegado... Chegado? Como é que eu vou acho falar que é isso? chegado. No orgasmo. O chego é coisa de paulistano, sabia? É? É gíria nossa. Eu nunca tinha tido orgasmo na vida, essa que é a verdade. Ótimo. E eu pensava, nossa, porque assim, eu sentia tesão, eu tinha vontade de transar, e chegava lá com muita tesão, mas nunca tinha entrado sentido aquilo. Essa conexão com... Aí eu pensei, caraca, né? Aí um dia, eu já fazia faculdade, e aí teve uma aula de educação sexual, porque eu sou bióloga, né? Sim. Eu falei, opa, então peraí, tem um lugarzinho ali que eu acho que é ali, né? E aí eu fui bater uma minha ali pra mim mesma. Uhum. Caraca, na hora que eu senti aqui, eu falei, Achou! achei. E aí eu pensei, que prepotência daquele cara de falar que só os homens... E ele falou de um jeito como Só os homens, as mulheres não. Okay. Só os homens. Eu falei, que prepotência. E aí depois, né, não disso, mas né, ao longo da minha vida estudando, eu fui entender que o clitóris, ele tem muito mais terminações nervosas do que o pênis. Então, talvez, eu não posso confirmar, mas as mulheres sintam mais prazer do que os homens quando elas chegam ao orgasmo. Como eu disse no outro capítulo, meu lugar de fala é falar de homem. Sim.
E eu vou dizer que eu acho que o orgasmo da mulher deve ser uma coisa muito mais interessante exatamente por conta disso. O homem tem o pênis, na pior das hipóteses, tem ali o saco que dá pra dar uma brincadinha. E é isso, e acabou. Lógico, o homem também tem zonas erógenas espalhadas pelo corpo, e isso os homens, por conta da heteronormatividade, os homens não são educados a explorar o próprio corpo pra descobrir outras sensações, pra descobrir o que Mesmo, gostam, Rafa, desculpa né? falar, mas assim, acho que Tá a gente tá falando desculpada. abertamente aqui. O sexo anal, por exemplo, pra homens. Porque Sim, existe um sim. misticismo de que se o cara fizer um sexo anal, mesmo que seja com a mulher dele, ele é gay. Sim. E, cara, o cara... Ou seja, e eu vou falar... que se tiver algum ex me ouvindo, eles vão saber. Eu sempre tive uma tara porque eu queria enfiar alguma coisa no fiofó dos meus namorados. Que eu falava, Ok. cara, eu quero saber por que vocês podem enfiar no meu e eu não posso enfiar no de vocês. Direitos iguais, Direitos né, cara? iguais, meu. Pô, mas qual que é o preconceito? Gente, é um corpo. Eu não vou achar que você é menos ou mais. Tipo, vamos explorar nosso corpo, entendeu? Então, acho que isso influencia muito na sexualidade das pessoas. É a falta de conhecimento do próprio corpo. De entender o próprio corpo. E além disso, né? Além do não conhecer o próprio corpo, também esses tabus, como você trouxe esse do sexo anal pro homem. Existe esse tabu, nossa, se Eu eu vou virar tiver gay. prazer anal, eu vou virar gay. E, cara, tem muitos gays que não praticam sexo anal. Tem muitos gays que só... são eles que fazem no outro, E tem entendeu? tem outras modalidades. Sim. Tem, que eu não me lembro o nome, mas que não tem penetração, que é só no Meu, tem um cara- esfrega-esfrega ali e acabou, Tem velho. um cara que eu conheço, ele é o cara mais gay que eu já conheci, assim, ele é assumido, ele é mesmo uma personificação, porque ele gosta, ele é super ativista da Legal. causa e tal. E ele nunca recebeu sexo anal, ele faz com os outros caras. Ele é nunca- ativo, Ele né? é ativo, né? Não sei também se é um modo de falar, mas ele nunca recebeu, porque pra ele não é isso, ele gosta de ficar com os caras. Gente, se ativo e passivo for uma coisa negativa, me avisem. Porque eu tô aqui pra aprender também com as Não, pessoas, eu acho né? que quando a gente... Porque o problema do ativo e passivo que eu vou falar, que aí eu vou falar por mim, que é o lugar de falar das meninas que sofrem isso aí nas relações com mulheres, né? Nas relações Ok. lésbicas ou bi, que seja. Fica parecendo que uma tem que ser mais machona e a outra tem que, sabe? Vira uma coisa meio pejorativa. Mas, Não, de uma certa maneira, é. o que eu entendi o que você quis dizer é tipo assim, o cara que gosta de, né, Não, de e aí penetrar e não ser penetrado. Como eu disse, não posso estar errado, pode ser um termo preconceituoso. Penso de uma forma assim, o ativo é aquele que tem a ação e o passivo é o que recebe, e só nisso, até numa relação hétero, que aí vem a questão da dominação, porque Sim. o homem geralmente é ativo e a mulher é passiva, porque ela recebe. Então, aí, mas aí, enfim. Não, é eu um tô assunto pra outra- falando só de penetração. Eu não Ah, tô entendi. falando de dominação ser mais isso, ser mais não, aquilo. eu tô falando de penetração. Que eu tô Entendi. falando daquele sexo. Do receber e... Isso. A mulher, ela é passiva na penetração e o homem é ativo e ponto. Sim, isso é verdade. Porque a mulher não tem pênis. A mulher não- cis não tem pênis, né? Sim. E acabou. Uma mulher trans já pode ser ativa na Dentro da penetração, Aham. independente de uma relação homossexual ou heterossexual, Não, whatever, né? entendi. Mas é só nesse termo. Agora, você fala de tudo isso, só voltando um pouquinho pra questão dos tabus, né? Só pra concluir, o homem tem esses tabus e por ter o tabu ele não quer explorar o corpo às Isso, vezes. aham. Não é nem, beleza. Não é falta de conhecimento igual no caso das É mulheres. também. E da mesma forma pelo tabu. Porque quanto pra mulher, olha como chega meio perto. A mulher, é feio, conta você que é menina. Fecha a perna, não sente de perna aberta. Você deve ter ouvido isso quando era criança. Com certeza. E o homem a mesma coisa, ouvindo de pai, ouvindo de amigo. Isso é coisa de viado, não sei o que, barará. Então o cara às vezes tem vontade, ele já vai se bloquear porque, puta, não, mas aí eu viro gay. É um medo, né? Conheço pessoas que também não vou citar nomes, que já passaram da idade do exame de próstata e querem fazê-lo só pelo ultrassom. Pelo medo De de penetrar o negócio lá no cara, ânus do cara. é um exame, velho. Você sexualizar um exame é a coisa mais bizarra que existe no universo, Porque nesse né? caso, Rafa, acontece muito assim. O homem, ele se sente másculo, né? A masculinidade dele tá meio que ligada ao pênis dele.
E aí, como na heteronormatividade, sim, né? Na heteronormatividade. E aí, se um cara, ele, por exemplo, mesmo que seja numa relação heterossexual, tá, gente? A gente não tá falando de uma relação... não tá falando de gay, de bi, não. A gente tá falando de relação sexual em geral, A né? mina do cara usou uma cinta pau e, né, penetrou e tal. E a maioria dos caras tem um medo de, tipo, perder a masculinidade. E aí a gente entra num paradoxo da parada, porque fala assim, cara, quem disse que um cara gay não pode ser um cara masculino? Isso não tem nada a ver, né? E quem disse que um homem que tem relação anal, ele vai ser gay por causa disso? Também nada a ver. Cara, e é tão louco que hoje, né, essa prática no universo fetichista chama pegging. E o Qual que é a prática? pegging é a penetração, mulher... é a mulher penetrar o homem. Tá. Chama pegging. E ela é associada ao BDSM. Ela é associada à submissão, à dominação. Certo ou errado, não tô entrando nesse mérito. Mas às vezes a mulher pode querer simplesmente, o cara também, e não ter questão de dominação, de ter submissão, é que no fetiche ela é ligada, entendeu? Mas às vezes poderia ser só por uma experimentação também, né? E se gostar por uma prática que o casal gosta. E ponto final. Mas é um universo muito louco, né, cara? Mas sabe qual que é o problema, Rafa, que eu vejo nesse meio? É os preconceitos. Sim. É por isso que as pessoas se travam tanto. Na questão das meninas de não conhecerem os próprios corpos e às vezes nem saber que existe o clitóris, que é... Porra, meninas, descubram o clitóris de vocês, por favor. Se alguém tiver, quando acabar a pandemia, assistam Monólogos da Vagina. Ela dá legal. uma aula de como você faz, né? Tem várias influencers. Tem uma ex-BBB, não lembro o nome, acho que é Marcela. A Marcela, que era médica, né? Ela é ginecologista. Sim. A página dela é muito legal. Quem quiser seguir lá, porque, ela fala bastante sobre o assunto e é bem interessante. E eu também recomendo uma que é a Kátia Damasceno, que ela é uma coach na área de sexualidade, ela é sexóloga também, e ela já vai pra um lado de humor, ela vai pra um lado bem desinibido de falar. Pra quem gosta de um lado mais científico, a Marcela, pra quem gosta... E procurem, que tem muita gente legal por aí, né? E se descobrir. E o que acontece com as meninas, elas não se descobrirem, não é os tabus que envolve a sexualidade para mulheres. Porque assim... Sim. Já começa que, tipo, como assim você vai perder a virgindade antes do casamento, né? Já tem aquela pergunta, você fala assim, oi? Então, não é falado com as meninas dentro de casa que é tudo bem transar, é tudo bem você se tocar, você descobrir seu corpo, é tudo bem. Com os meninos já não, eles... Não sei se os pais ensinam, aí eu não tô... Eu tive uma educação muito diferente. Apesar do meu pai ser um cara conservador, bolsominion e tudo mais, eu amo meu pai, a gente tem uma relação ótima, e meu pai me criou de uma forma diferente. Ele nunca incentivou, eu tenho muita sorte por isso, tá? Apesar de ser um cara extremamente conservador, ele nunca incentivou ir numa zona, transar por transar, sair pegando um monte de menininha por aí. Tanto que ele uma vez... Mas ele te dava a revista Playboy? Não, eu nunca tive uma Playboy. Nunca. Então, eu tive uma educação muito diferenciada nessa... O sexo era tabu na minha casa? Era. Só que eu não era incentivado a ser... O garanhão, o comedor. Eu não era incentivado. Então, dali eu já comecei a descobrir por mim algumas coisas. Tá bom, a minha escola de sexualidade foi a pornografia. Não minto. Como muitos homens por aí, eu não tô falando que a pornografia é boa ou que é ruim. Não é o tema que a gente tá tratando aqui hoje. Mas eu não vou mentir que foi. Eu lembro quando eu era adolescente, sim, lá pelos 12, 13 anos. E hoje, pensando, é péssimo. Você viu a GG Magazine do... Não. do Alexandre Frota, né? Não, é uma coisa horrível. Tá. Não vou expor, né? Mas assim, eu lembro... A gente ia jogar... educação física, né? Ok. E aí, primeiro descia as meninas pra jogar. Ah, era separado? Algumas aulas eram separadas. Tinha 2 na semana, acho que uma era separada, não lembro direito. Então era meia hora as meninas, depois meia hora os meninos. Tá. E aí a gente descia pra jogar e ficavam os meninos ali. Era uma sala em cima, né? Ficavam ali olhando a gente. E um dia, assim, tempos depois, a gente já tinha uns 17, 18 anos, que a gente já conversava mais abertamente de sexo. Né? Nessa época a gente tinha 12, 13. Ok. Os meninos contaram que eles ficavam ali em cima batendo punheta pra gente, lá embaixo, cara, jogando bote, porque a gente colocava shortinho. É muito triste horrível. isso, né, cara? Assim, eu me senti, de uma certa maneira, abusar. Assim, uma forma de abuso, cara. A gente ficava olhando assim, e ainda brincava com os moleques, estavam ali em cima e tal, e os caras, tipo, se masturbando
olhando a gente jogar bola. Aquilo, né, cara? Sexualizando o nosso corpo, assim, né? E aí, né, nisso eu já entendo que, tipo assim, não eram todos, mas todos sabiam. E aí os homens, eles se protegem nessa coisa também, né? Tipo, e eles fazem juntos. A maioria dos homens, sim. Nessa hora, eles não têm tabu. Todo mundo vai colocar a piroca pra fora, eles fazem juntos ali. E ainda, tipo, chegaram a falar que gozaram na mala das meninas. Tipo, umas coisas bem trash, velho. assim, sabe? Olha, não fala a escola que você estudava, porque... Porra, velho, essa escola aí tinha... Olha... Maravilha. Mas não eram todos, né? Não, eu entendo, um grupo de 2 ou 3 que faziam isso... Os outros sabiam e não falavam nada, porque normalizam as coisas, né? Assim, um menino se masturbar pensando em alguém, tendo uma fantasia, é uma coisa normal. As mulheres também fazem isso. As mulheres também fazem isso. Agora, fazer isso olhando pra pessoa, com ela poder passar pelo constrangimento de que é um constrangimento, é um abuso, gente. Isso é um abuso. É um abuso. É muito triste, né, é triste. E aí, nós mulheres, a gente já sofre isso desde... Pô, a gente tinha 12 anos, sabe? A gente não era... Não tinha nem corpo direito e que tal. tivesse. Não, então, é o que eu tô falando. A gente passa isso a vida inteira, né? Começa com 12 e tal. E essas coisas também vão fazendo a gente não querer olhar pra nossa sexualidade. Porque parece assim, quanto mais você aparentar ser uma pessoa sexual, uma pessoa que está pronta, talvez, pra uma relação, alguma coisa assim, coisas ruins podem acontecer com você. Isso trava as meninas, né? E o mais louco disso é que é o contrário, né, Li? Quanto mais a mulher e o homem se conhecer, menor a chance de abusos. Não, relaxa. Sorry. Não, tranquilo. É menor a chance de abuso sexual, é menor a chance de a pessoa passar um limite. Entender, porque quando a gente fala de educação sexual, a gente não quer ensinar as pessoas a transar, tá, gente? Exato. A gente falou isso no outro, que foi com a Melissa, então quem não viu, volta 2 casas nesse caso aí. Que não é ensinar a transar. Não é ensinar mas a transar, a primeira cara. coisa que aí a gente pega numa infância e adolescência é ensinar pras meninas os lugares que tudo bem alguém te tocar, outros lugares que não, opa, aí não. Sim. Pras pessoas, pras meninas que ainda não entraram numa puberdade, entenderem e aí quando chegar lá, já saber, pô, isso tá errado, Sim. isso é um abuso. Porque a gente sofre situações de abuso ao longo da nossa vida que a gente nem sabia. Aí a gente cresce e fala assim, porra, aquilo ali foi um abuso. E é muito louco que a marca que fica isso é muita terapia e muito tempo pra pagar, né, Liz? Sim, não é... Assim, lógico, eu tô falando de um caso que eu, né, pra mim não foi tão grave, mas é grave, né? Mas a gente sabe de coisas muito piores que acontecem, né? Então, é importante as pessoas saberem, né, sobre o corpo, se conhecer, entender o que é e não achar que tudo é tudo bem e nem saber, né? É muito louco isso, cara. Porque a gente vive dentro de uma bolha que pra nós... Todo mundo, né, entre aspas, assim, se conhece seu corpo e tal. E aí quando você sai um pouquinho, você vê que não é essa a realidade. E né? assim, até na nossa bolha, se você for explorar, A a pessoa fundo. fala que sabe, conhece, mas aí... Vou falar do meu lado, do homem... Eu conversando com amigos até sobre essa questão de sexo anal, sobre a questão até de como se relacionar com a mulher. Cara, eu já ouvi absurdos, assim, horríveis, e por puro preconceito. Por puro preconceito. E aí sim, tem as pessoas um pouco diferentes que olham de uma forma diferente e veem que... Gente, como diz o nome, Estado Civil Livre, o sexo da mesma forma, ele tem que ser livre. Com consensualidade... Isso é muito importante. Tem que os 2 lados, ou 3 ou 5, depende de quantas pessoas. Que tá tudo bem, gente. Independente. Se você vai fazer um homenagem a 4 e vai fazer uma suruba, tá tudo bem. Todo mundo tem que estar consentido. Não receba um casal de amigos na sua casa e comece a transar com a sua parceira ou seu parceiro pra incentivá-los a fazer uma suruba. Gente, conversa antes. Conversa antes, galera. É melhor. Não, é porque... Eu já ouvi um caso desse, eu acho muito nocivo, né? É péssimo, pelo amor de Deus. Então, consensualidade sempre, só que dentro do consenso, converse. Ai, mas é tão chato falar o que você gosta e o que não gosta no sexo antes de transar. Gente, na boa. Vamos normalizar a conversa antes do sexo, cara. Mas isso, Rafa, já demonstra um tabu. Não é que é chato, as pessoas não querem conversar porque nem sabem o que... Às vezes as pessoas não sabem o que gostam, não sabem como conversar um assunto desse, como começa uma coisa dessa, isso é tabu. Certo. Não é porque é chato. Sim, com certeza, mas no imaginário da pessoa... Fica isso, ai, mó chatice, vamos lá. Meu, e aí, o que você gosta? Tem alguma coisa que você não curte? Ah, não gosto que enfie a língua na minha orelha. Sim.
porque eu tô num grupo de fetiche e esse é o grande fetiche problema. Língua na orelha? Tem mulheres que amam. É mais mulher, tá? Que a discussão geralmente Tem entre muita mina mulheres. que não gosta. Tem muita mina que ama. Tem um tesão louco de enfiar a língua dentro do ouvido. Tá. E tem outras que odeiam. É bem... Não existe um meio termo. É legalzinho. Não, ou é ama ou é odeia. Mas enfim, então conversem, gente. Tenham consenso das ações. Com a conversa, sua transa, independente se for um match do Tinder, se for seu parceiro ou sua parceira de longa data, ou seus parceiros e parceiras de longa data, a relação vai ser mais legal com a conversa. Com certeza. E Li, a gente tá chegando ao final. E antes da gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta que você vai responder daqui a pouco. Ok. Qual é a fantasia sexual que você tem e ainda não realizou? Vai pensando aí. Ficou mais vermelha do que já tava. E tá vendo aqui essa televisão? Anuncia aqui. No próximo episódio já vai ter um anunciante que é o Espaço a Casa, que eu já conversei com a Aline aqui, faz de conta que a empresa não é minha também. E a gente vai aqui dar um apoio no Espaço a Casa, espaçoacasa.com.br. Está nos comentários, na descrição do vídeo. E você pode anunciar e ter sua marca aqui se você acredita que o amor é livre, se você apoia essa ideia e quer que ela chegue para cada vez mais e mais pessoas, apoia. Porque a gente tem um custo para realizar tudo isso aqui e o seu apoio é muito importante. Então vamos disseminar essa ideia de que o amor é um sentimento livre e o sexo também é livre, com respeito, com sensualidade e com responsabilidade, Isso né? aí. Proteção. Se quer engravidar, engravide, mas faça isso de forma consciente também, se possível. E que você vai ter uma vida muito mais feliz nesta área. Agora, responda a pergunta, Aline. Qual é a fantasia sexual que você ainda não realizou, mas quer realizar? Olha, eu tenho muita vontade Fica a dica, Isis Valverde. Desculpa. de usar uma cinta pau numa menina. Nunca fiz. Isis então. Valverde tá aí, ó. Eu conversei com ela outro dia, ela falou que tá afinzaça. Vou fazer a ponte. Tá bom. Então a fantasia sexual da Aline, vou pôr aqui na tela, ó. Não. Usar uma... Cinta pau é feio, né? Cara, é que eu não... A cintaralha é pior. Cintaralho é pior ainda. É a cinta com prótese É uma cinta peniana. com prótese peniana em que você colocará em seu corpo. Aline, a cinta de duas saídas ou de uma saída Só uma saída, quero uma saída só. Você não quer sentir uma Não, penetração quero em só, você. Com ou sem vibrador? Sem vibrador. Legal, então é bem roots mesmo. Bem né? roots, quero no roots. Fechado. É isso aí, gente. Esse foi Estado Civil Livre. Hoje falamos de sexo. Penetramos a vida sexual de Aline Carballo. Aline, de novo, vou pedir pra você deixar aquele recadinho, mas hoje pensando no sexo. Deixa um Gente, recadinho pro pessoal, pra gente se despedir. Então agradeço novamente ao Rafael, a todos vocês que estão aqui, que vão assistir ainda, ou que estão assistindo, enfim. O recado de hoje quem tá assistindo, quem vai Minha assistir... cadeira caiu aqui, ela tá com Acontece. tesão. A cadeira, ela lembrou da Isis Bateu no- Valverde, da cinta com prótese peniana, e ela falou... Uhul! Cadeira aqui me deu um tchururu. Gente, queria deixar o recado pra vocês, o que o Rafa também já falou, é assim, o sexo tem que ser livre, a gente tem que se conhecer, meninas conheçam seus corpos, homens conheçam também, e principalmente tenham respeito pelo corpo de vocês em primeiro lugar, e pelo respeito pelo corpo alheio. Alheio, muito bem. É isso aí. Então, sexo livre e com respeito. É isso aí. Essa é a receita. Li, eu quero já te fazer um convite pra você voltar aqui. Voltarei, Porque pode deixar. vamos abordar alguns temas. Como você tem toda essa sua vivência na área terapêutica e tal, eu vou abrir para perguntas, então quem quiser mandar perguntas, a gente vai ver, de repente fazer um quadro mensal com a Aline Responde, Pode deixar. respondendo dúvidas, algumas coisas mais técnicas. Super aceito o convite, Rafa. Obrigada aí pelo... Fechado. Então tá É feito o isso. convite, está aceito. Então, você Valeu, que tem galera. uma dúvida, mande aí que a gente vai responder. Esse foi Estado Civil Livre com a Aline Carballo. Semana que vem tem novos convidados que eu ainda não sei quem é, porque tem a fila aqui de convidados, mas a gente logo mais acompanhe nossas redes. Rede social ali. né? Não falei. É. É @Aline Carballo, com 2 L's. E o @espaço, aí é só espaco, né, gente? Espaco? Não tem o... Não tem cedilha. _ a casa. Muito bem, então sigam aí a Aline Carballo, Carballo. tudo junto. E Spaco _ a casa pra saber mais sobre o trabalho da Aline, pra conhecer um pouquinho mais da vida dela. E é isso, gente.
Estado Civil Livre fica por aqui. Beijo na alma, amor é livre, vamos viver o amor. Até a próxima semana. Falou!